Olá, minha gente! Vamos hoje responder uma pergunta que é muito comum lá no meu direct do Instagram e também no YouTube. Aline, sexo anal é pecado? O que a palavra de Deus diz a respeito dessa prática? Bom, vamos meditar um pouquinho nisso, porque antes de falar, pode, não pode, eu acho que é importante nós termos a consciência dos princípios que o Senhor nos ensina a respeito de determinadas coisas que a gente pode aplicar dentro dessa prática, para a gente entender se isso é algo que Deus deseja para um casal cristão ou não. Eu sou a Aline, sou fisioterapeuta, sou especialista em saúde da mulher e também uma grande estudiosa sobre sexualidade. E eu quero aqui nesse canal falar com você a respeito da saúde íntima que Deus deseja para que você tenha, a saúde sexual e íntima que Deus deseja para o seu casamento. Bom, vamos entender. O que acontece? Existem muitos assuntos relacionados a práticas sexuais que nós não temos dentro da palavra de Deus algo específico e direto a respeito. Sexo oral pode ou não pode? Sexo anal pode ou não pode? O que pode entre quatro paredes e o que não pode? O que é importante nós entendermos? Quando nós não temos algo direcionado tão especificamente a respeito de várias coisas da vida, nós precisamos entender que o Senhor, eu sempre digo isso, que o Senhor nos conta histórias para nos ensinar princípios. Então é importante nós entendermos quais são os princípios que Deus colocou para reger a nossa vida, tá? E através desses princípios é que nós vamos escolher qual o caminho que nós vamos tomar em várias, na verdade, situações da vida. Então entenda, quais são os princípios de Deus para a nossa vida? E aí eu quero te ensinar o primeiro princípio que é extremamente importante, que é o princípio da forma e da direção. E onde a gente aprende esse princípio da forma e da direção? Lá na história da criação, lá em Gênesis. Leia o primeiro capítulo de Gênesis e veja como o Senhor criou todas as coisas que existem agora. Toda vez que o Senhor ia criar determinada coisa, o Senhor dava uma forma, dizia como ela deveria ser e dava para ela uma direção, ou seja, uma função, uma funcionalidade, para que isso iria servir. Vamos ver o exemplo quando Deus criou os luminares, o sol e a lua. Ele criou os luminares, ele diz aonde esses luminares iriam ficar e qual seria a função de cada um deles. Separar estações, dias, um governaria o dia, o outro a noite. Ou seja, quando o Senhor criou todas as coisas, ele deu uma forma, um jeito de ser, tá? Que a gente pode falar de anatomia, por exemplo, levando para a área da saúde, e também uma função, para que ela serve, que seria uma fisiologia, tá? Então, quando a gente vai olhar para o corpo humano, quando a gente estuda o corpo humano, a gente entende que cada órgão foi criado por Deus com uma forma, Seus olhos têm uma forma, a boca tem outra, o coração tem outro, os pulmões, os órgãos genitais têm outro formato. E também o Senhor deu uma direção, uma função para cada um deles. Os olhos são responsáveis pela visão, os pulmões responsáveis pela troca gasosa, o coração bombear o sangue, onde tem nutrientes, tem oxigênio, tem produtos do metabolismo, tá? Ou seja, tudo tem a sua forma e a sua direção. E o nosso corpo, ele trabalha perfeitamente porque cada um exerce esse princípio de Deus à risca. O coração, ele não quer ser o pulmão, ele não quer ser a bexiga urinária, Por isso que dá certo. Agora, vamos pensar então, o Senhor criou órgãos específicos para a atividade sexual, que são os órgãos sexuais, ou seja, o pênis no homem e a vagina na mulher. A anatomia, gente, deles são perfeita para essa atividade. Tanto é que o pênis ele tem um formato, a vagina tem outro, no qual um se encaixa no outro para exercer essa função de atividade sexual, de procriação também, certo? Vamos pensar então na parte do intestino, porque o reto e o ânus é o final do intestino, tá? Do intestino grosso. A função do intestino grosso, e o formato dele vem para realizar a formação das fezes,
tá? Então o intestino, aquilo tudo que a gente digeriu, né? A gente absorveu todos os nutrientes daquilo que a gente comeu. Aquilo que nos serve para o nosso corpo vai entrar no intestino grosso e vai começar a formar o que a gente conhece como fezes. Então esse bolinho ele vai andando pelo intestino, de líquido ficando cada vez mais sólido e pastoso, até chegar na porção final dele, que é o reto, né? Para ser expelido ali através do ânus. Então o reto e o ânus, a função deles é expelir esse resto de coisa que não serve para o meu corpo. Eu preciso colocar isso para fora. Então, a gente vê que a função dele não é uma função sexual, entendem? Tá? E outra coisa, o formato dele, a forma dele também não é. Porque o reto, por mais que tenha esse nome de reto, ele não é reto, ele não é retilíneo, tá? Ele tem uma curva. Então, quando se utiliza o ânus para atividade sexual, a gente precisa entender que o canal dele não é feito para o pênis, que é algo reto, entrar, porque ele tem uma curvinha, tá? E isso causa desconforto, pode trazer lesões, machucar aquela região de quem está recebendo o sexo anal, né? Que é uma coisa importante da gente entender, né? E o que eu falo sempre, gente, com vocês, é que assim, toda prática sexual também, você precisa ver, tá bom, eu vou fazer, por exemplo, eu sou homem e vou fazer o sexo anal. Se fosse o contrário, eu iria liberar o meu fiofó pra receber o sexo anal? Às vezes, na maioria das vezes, os homens não teriam essa disponibilidade, né? Então, assim, você quer fazer com o outro o que você não gostaria que fizesse com você. Esse também é outro ponto que a gente deve observar em relação ao sexo anal. Então, a gente já viu a primeira reflexão. Essa região não foi feita por Deus para isso. Se ele não fez isso para isso, eu tenho que seguir o princípio do Senhor e utilizar o meu corpo da forma que ele gostaria, da forma que ele criou e para a função que ele criou. Então, eu digo que não seria adequado para uma pessoa cristã, uma pessoa que entende, que vive para Deus, ter esse tipo de prática, tá? Ah, mas eu tenho vontade, eu tenho, nossa, curiosidade, tá bom, vamos lá entender? A anatomia não foi feita para isso, você pode machucar a sua parceira ao fazer isso da forma inadequada, porque, né, hoje a gente vê que existe até forma correta de quem quer fazer, tá? Mas a maioria das pessoas não tem essa orientação, né? E a gente vê que também não é tão legal para algumas pessoas receber isso. Então, se às vezes a sua parceria ela não quer receber isso, por que você deveria fazer? Lembre-se sempre das 3 peneiras, tá? Toda prática sexual tem que passar por essas 3 peneiras. Quais são? É de consentimento mútuo? Os dois querem, tá? Aí é a primeira barreira, porque às vezes o homem quer, mas a mulher não quer. Né? Segundo, é algo que vai trazer prazer para os dois, vai ser legal, satisfatório para os dois. Nem sempre para quem recebe o sexo anal é algo legal, pode trazer dor e sofrimento. Então também, às vezes não passa nessa peneira, tá? E o terceiro ponto, traz paz. Você faz isso, é algo que traz paz. Você acha que quando você está fazendo isso, Deus está ali junto? Deus está se alegrando com esse tipo de atividade? Né? Deixa o Espírito Santo falar com o seu coração. Esse então é o segundo ponto, né? Não foi feito para isso e a gente tem que passar para as peneiras. E a outra coisa que eu quero falar com vocês e eu quero refletir é o seguinte: quem inventou isso? Vocês já pararam para pensar? De onde que o homem, alguma pessoa, tirou essa ideia? Nossa, eu quero tentar fazer isso com a minha esposa lá em casa. Gente, sabe de onde veio algumas práticas da pornografia? Aprenderam isso, você vê isso na pornografia, vê um tanto de trem diferente que o povo faz, por exemplo, em filme pornográfico, e você quer, às vezes, aplicar isso dentro do seu casamento, dentro do seu momento de intimidade. Você acha que isso é adequado? Você sabe quais são os malefícios que a pornografia traz para o seu casamento? Você sabe que isso é um pecado sexual? Você sabe que a pornografia, o vício nela é comparado ao vício da cocaína? Ou seja, não é algo que Deus criou para o ser humano? Então, por que você quer pegar uma prática que foi ensinada pela pornografia e trazer isso para dentro do seu casamento? Para dentro ali do seu leito, que o Senhor deseja que seja um leito imaculado?
tá? Imaculado não significa, gente, que assim, aí o sexo ele tem que ser assim, nossa, quadradinho. Não, vocês têm liberdade. Mas entendam, coloquem os princípios de Deus dentro daquilo que vocês desejam fazer. Veja se é algo que vai ser bom para os dois, se os dois querem e principalmente se tem paz em relação a isso. Perguntem para o Espírito Santo, tá? Entendam que a vida sexual, ela deve ser colocada diante de Deus como as suas finanças, como a criação de filhos. É uma parte, tá, da sua vida que é necessário você cuidar. Então seja intencional também nas suas atividades. E tudo que você tiver vontade de fazer, passe por essas peneiras, né? Pergunte para Deus, reflita, será que Deus se agradaria eu fazer isso dessa forma? Tá? Porque é importante a gente entender, principalmente em relação à pornografia. Porque você pode ver que a maioria das práticas que vem disso subjuga a mulher, coloca a mulher numa posição de humilhação. E não é isso que o Senhor deseja, nem para o homem e nem para a mulher. Tá? E aí eu te pergunto agora, sexo anal é pecado? Você acha que isso é adequado? Qual que é a conclusão que você tem a respeito dessa prática agora, depois dessa explicação? Não sei se você concorda comigo ou se não concorda, né? Mas fale aqui pra mim nos comentários, né? Eu te dei uma nova visão a respeito do sexo anal e você considera que isso é adequado para você e sua esposa viverem, né? Isso é algo que agrada a Deus? O que você acha? Você que deve responder essa pergunta. Eu não quero aqui ficar falando o que pode e o que não pode, mas eu quero que você reflita e dentro dos princípios divinos tome a sua decisão, né? Tome a sua decisão diante de Deus daquilo que é adequado para você, para o seu casamento e aquilo que não é adequado. O Senhor vai falar ao seu coração a respeito disso. Ok? Se você curtiu esse vídeo, gente, dá um likezinho, né? Curte aí, se inscreva aqui no canal, segue lá o meu perfil no Instagram, @perinaemdia, lá eu posto muita coisa que às vezes não tem aqui também no YouTube, tá? E podem mandar sugestões também de temas, perguntas, né? Eu tenho visto que vocês têm participado bastante aí da comunidade, estou à disposição de vocês e compartilhe esse vídeo também com mais pessoas que precisam saber a respeito disso. Semana que vem a gente tá com um novo tema, um novo vídeo a respeito da sexualidade à luz da Bíblia. Um abraço para vocês.